Bom, seguindo o nosso estudo sobre a teoria do portfólio, sobre diversificação, nesta aula vamos trabalhar com a carteira de mínima variância e em seguida sobre a fronteira eficiente. Vamos começar então com a carteira de mínima variância. O processo para encontrar essa carteira de mínima variância é utilizando um processo de otimização via uso de derivada, do cálculo de derivada, para encontrar um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo vai se referir a uma carteira de investimentos que possui o menor nível de risco dentre todas as combinações possíveis de ativos, dentre todas as carteiras possíveis. A carteira de mínima variância, ela é a carteira que apresenta o menor risco, ou seja, é um portfólio com o menor desvio padrão dentre todas as combinações possíveis. Agora a gente passa para o segundo ponto da aula, que é para falar sobre a fronteira eficiente. E aí eu vou relembrá-lo sobre o princípio da dominância, em que o investidor ele vai preferir um ativo com maior nível de retorno, dado que ele possui mais de uma opção de ativos com o mesmo nível de risco. Então, dado o mesmo nível de risco, ele prefere o maior retorno. E dado o mesmo nível de retorno, o investidor prefere aquele ativo com menor risco. Então, partindo da carteira de mínima variância e se considerarmos o princípio da dominância, ou seja, se olharmos apenas para aqueles ativos que são dominantes em relação a outros nessa relação de risco e retorno, ou seja, que possuem retornos mais elevados dado o mesmo nível de risco, a gente consegue traçar uma linha, uma fronteira, uma curva que ela vai representar as melhores combinações de ativos, ou seja, as melhores carteiras de investimentos na relação risco e retorno, considerando tudo isso que a gente já falou sobre o princípio de dominância. Essa linha de carteiras ótimas, de melhores carteiras em relação a risco e retorno, ela é chamada de fronteira eficiente e foi também uma grande contribuição do Harry Markowitz na teoria do portfólio. Para finalizar a aula, este é um tipo de cálculo que ele é muito utilizado na prática, no dia a dia das gestoras de recursos, das assets, das empresas que trabalham com administração de carteira, e porque é possível, a partir de todo um conjunto de ativos em que a empresa deseja investir para os seus clientes, é possível traçar a melhor combinação com base no histórico, no desempenho histórico daqueles ativos, traçar a melhor combinação de risco e retorno. E por mais que a gente pode falar com propriedade, e muita gente fala isso também no mercado, de que o retorno passado, o passado de um ativo não é a garantia do futuro nas finanças, ele dá sim um bom cheiro do caminho de como vai ser, ou seja, o passado ele acaba não sendo garantia do futuro, mas ele mostra sim uma aproximação, uma ideia de como vai ser. Então ainda hoje é possível utilizar os métodos de otimização da teoria do portfólio para calcular as melhores combinações possíveis de investimento, a melhor alocação possível para uma carteira de investimento. E veja, caso não tenha ficado muito claro, cada um destes pontos da fronteira eficiente representa uma carteira de investimento, e a fronteira eficiente é que vai me dizer, cada um desses pontos, o quanto percentual que eu preciso alocar em cada um dos ativos que eu estou analisando. Então, cada um desses pontinhos da fronteira eficiente vai me dizer que 20% dos recursos da carteira tem que estar alocados no ativo A, 30% no ativo B, no ativo C, que de repente você achava que era bom, você não deve investir nada, e assim por diante. Então assim finalizamos a nossa aula sobre carteira de mínima variância, sobre fronteira eficiente. E finalizamos também o tema da teoria do portfólio, que é muito relevante, muito importante para toda a análise, todo o estudo de risco e retorno na parte de finanças. Nos vemos na próxima aula.